Então eu faço um sequenciamento desse piso para poder fazer depois a simulação da construção. Ou, como eu mostrei aqui, o cronograma, né? Verificação de interferências, né? Problemas que tenham lá no projeto. Tá? E essa visão do projeto de uma forma mais global, né? Quer dizer, onde você tem todas as disciplinas no mesmo local. Tá? E ainda dá para fazer quantificação em cima desse modelo. E aqui uma outra maneira que eles estão trabalhando, né, para gerar os comentários e mandar isso para os projetistas. Então ele pega o modelo, pede para o programa localizar aonde tem colisão. Onde tem colisão aí? Ar-condicionado com estrutura. Mais crítico, né? Aí o programa localiza onde tem. Cada um desses itens aqui é uma colisão. Tá? Cada um desses itens. Quando eu clico no item, ele já dá um zoom, mostra para mim com essas cores, né? Vermelho e verde ali. E eu posso fazer uma anotação em cima. Olha, faça isso. Posso designar para alguém, né? Ó, quem tem que fazer isso é o fulano de tal, que é o projetista lá, e ele vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, eu crio um relatório, que vira uma ata, né, de reunião, de revisão de projeto, num tal dia, tá? E organizo o software com essa estrutura de pessoas, o que elas têm que fazer, por data também, né? Posso definir por data. Tá? Então, fulano de tal, Antônio José, tem que descer lá a bandeja. Então, eu faço o comentário, isso fica gravado aqui, fica junto com um relatório que eu vou gerar depois. E isso também fica gravado aqui. Então, vai aparecer lá o Antônio José, ou seja lá quem for, né, o projetista, o nome dele, o que ele tem que fazer. Então, para o projetista fica mais fácil de entender visualmente aonde ele tem que fazer uma alteração, tá? Do que ficar olhando a planta e tentar entender. Isso aqui é um dos fluxos que o banco tem usado, né? Quer dizer, de uma forma mais macro, né? Então, ele recebe modelos, esses modelos têm que gerar os entregáveis, né? Tudo que for documentação, quantificação, quer dizer, tem que sair do modelo e tem que ter a conexão de volta, né? Quer dizer, se eu precisar mudar alguma coisa, isso tem que alterar no modelo também. Tá? E, obviamente, que esse modelo ele tem lá uma série de requisitos básicos, né? De posicionamento, de respeitar um padrão de arquivo, né? Que já tenha determinados objetos, que a gente chama de famílias, né? Forma de representação e tudo mais, tá? Forma de posicionamento e tal, definição de fases de obra, fases de projeto, e isso tudo estaria dentro do modelo. Tá? Uma vez que ele faz um entregável, né? Então eu tenho modelo 3D e prancha, e aí em cada um eu vou ter determinadas atividades que eu vou ter que respeitar. Tá? Isso é um fluxo que eles fazem. E outra, assim, olhando todas as disciplinas, né? Você tem um progresso da evolução de cada disciplina dessa, começando com a arquitetura, depois indo para as demais, né? E aí isso tudo é compatibilizado, né? São feitos os comentários, enviado de volta para os projetistas, como eu mostrei ali no vídeo, né? Tem uma visão 3D do que ele tem que fazer. Pelo próprio software, ele clica no objeto e vai direto para onde ele tem que alterar o projeto. Tá? Existe esse link do comentário em 3D, da revisão, com o modelo, o projeto, onde eu vou editar mesmo, né? Porque aquela interface de revisão ela não tem edição, é só comentário mesmo. Tá? Ou seja, isso dá uma visão geral do que o banco tem feito, né? Como ele tem trabalhado, tá? Como ele tem evoluído, inclusive. Algumas coisas eles até desenvolveram. Na hora que ele gera esse relatório que eu mostrei ali, eles têm um processo de automação, onde todos os comentários que estão no relatório vão para um sistema do banco, onde gera um relatório num formato deles. Né? Quer dizer, então, eles já avançaram, né, nesse conceito inicial para aproveitar a informação do que está saindo do projeto para um outro tipo de dado. Né? Como é que a gente pode complementar o BIM? O que o BIM permite, além de toda essa parte básica de projeto? Tá? Então, eu separei duas coisas aqui. Uma seria simulação
de funcionamento, por exemplo, do sistema de ar-condicionado. Você quer saber se o ar-condicionado que você projetou, da forma que você projetou, ele vai ser eficiente para refrigerar determinado ambiente. Tá? Então, isso aqui foi feito para o aeroporto de Washington, tá? O BWI. E esse aqui é um outro exemplo de uma sala, acho que era de maquinário. E aí eles queriam saber o seguinte: se acontecesse um incêndio nessas máquinas, qual é o comportamento da fumaça, até para poder planejar uma evacuação melhor, né? De repente você bota a saída exatamente para o lado que a fumaça vai, né? Quer dizer, normalmente, por questão de ventilação que tem aqui, né, dentro do ambiente. Então você faz uma simulação de uma condição crítica, tá? Ou de um ar-condicionado, funcionamento de um ar-condicionado. Ou, por exemplo, eu tenho uma tubulação muito grande, onde vai passar, sei lá, líquido, né? E eu preciso saber se ela vai suportar essa vazão que eu estou colocando. Então, eu tenho como simular isso também. Tem uma série de ferramentas voltadas para a simulação que a gente tem desenvolvido. E outra coisa que é muito comum, que já está virando assim uma febre, é que é o uso do modelo que você já projetou para a aprovação ou para a experiência, né, para você sentir como é o projeto na vida real. Né? Aqui, esse sujeito aqui, é claro, ele não está vendo assim, ó, com a divisão de tela, tá? Ele está vendo como se nós estivéssemos aqui no ambiente, e ele tem uma experiência do modelo de uma forma mais interativa, né? Ele sente o volume, né, o espaço, né? Ele sente a profundidade qual é, né? Ele pode interagir, você pode colocar nessa aplicação, por exemplo, eu posso trocar o tipo de material, né, ou a iluminação. Então fica mais fácil de você fazer uma aprovação de um espaço, né, ou de uma ideia. Tá? Isso é realidade virtual. Quer dizer, o que eu preciso aqui? Esse aqui é um dos óculos. Existem, eu acho que três tipos de óculos, né, de tecnologia desse tipo disponíveis, né, no mercado. Esse óculos não é feito pela Autodesk, né, quer dizer, uma outra empresa. E o que eu preciso é gerar um modelo. Então, eu preciso fazer um projeto. Tá? O que eu estou querendo mostrar? Que desde lá do início, onde você estava focado em gerar o teu trabalho, que era um projeto de arquitetura, projeto de estrutura, né, ou de ar-condicionado, elétrica, eu posso aproveitar toda essa informação, quando a gente está pensando em mim, para várias coisas. Tá? E não simplesmente para gerar desenho, né? Planta baixa, corte, né? Quantitativo. Tá? Eu posso usar para várias coisas. E essa é que é a ideia que o banco, né, ou outros órgãos de governo aqui no Brasil têm visualizado para o uso de BIM. Tá? Bom, conclusão, esse programa de investimento em logística tem 5 etapas, né? Hoje eles estão basicamente nessa etapa de aprovação aqui do projeto preliminar, né? Estão fazendo o recebimento dos anteprojetos, né? E obtendo o licenciamento ambiental para esses projetos. Tá? Já receberam 263 projetos em estudo de viabilidade técnica, né? Quer dizer, na verdade, de todos os 270, você tem 263 nessa fase. Estudo preliminar tem 159, né? Quer dizer, é claro, parte disso está aqui, né? Tá? Em anteprojeto tem 55, licenciamento ambiental 54. Tá? Totalizando os 273. Já alguns números daqui se misturam, né? Tá? Quer dizer, isso em março de 2015, né? Ou agora já está mais avançado. E são dados que você pega da própria Secretaria de Aviação Civil, tá? Se você entrar lá, você tem essas informações abertas. Como é que eu me planejo para essa evolução? Parte disso, Alejandro já falou, Ronaldo já falou. Eu tenho que me capacitar. Se eu não estou ainda capacitado, eu tenho que pensar em como eu vou treinar esse pessoal, em que eu vou treinar, qual é o escopo, o que eu quero fazer. Porque também tem isso, né? Não adianta você abraçar o mundo, vou fazer tudo. Tá? Então você tem que planejar isso. Tá? Então procura os revendedores, procura os centros de treinamento. Né?
no nosso site tem o Piloto BIM, tem também alguns webinars, né? Tem algumas apresentações à distância. A gente fala o que é, quer dizer, então tenta assistir isso. Tá? Acessa esse Piloto BIM para você ver o que você tem que listar para começar a pensar nessa implantação. Tá? E, obviamente, que eu não podia deixar de falar que é participar do AU Brasil. No AU, inclusive, vai ter uma das empresas que está palestrando, ela está fazendo um dos aeroportos que o Banco do Brasil licitou. Tá? Vai estar lá mostrando, né, quer dizer, não vai mostrar os detalhes do projeto, né, mas vai mostrar o conceito, como é que eles se prepararam, mais ou menos o que eu falei, só que mais aprofundado na experiência deles. Né? Então, esse piloto que eu mencionei tem de arquitetura e construção e também tem de infraestrutura. Perguntas? Boa noite, Ricardo. Eu tenho duas perguntas. Desculpa. Meu nome é Yuri, trabalho na empresa Laureano Meirelles Engenharia. Duas perguntas sobre a etapa de faturamento e fiscalização da parte do Banco do Brasil, se ele faz com um modelo ou com um entregável. E ele acompanha essa fiscalização com o modelo, até para saber se o cara está cumprindo o prazo, né, se tem essa preocupação. E a outra é a questão da ABNT, se já está colada nisso aí também, para a normatização disso para obras e projetos futuros. Tá, muito boa pergunta. Bom, em relação à primeira, eu tenho algumas informações, não tenho todos os detalhes, até porque muita coisa que o banco faz corre em sigilo. Né? De uma forma geral, as duas coisas, ele usa modelo, porque eles precisam receber o modelo para fazer, inclusive, uma avaliação dos requisitos básicos dos elementos que estão projetados ali. Alô? Por exemplo, ele precisa saber se um determinado equipamento tem as propriedades, né, o nome do fabricante, sei lá, a forma de instalação, manual. Existem algumas custo, né? Tem algumas informações básicas que eles definiram, né, dentro do objeto. Então eles precisam ter acesso ao modelo, não só para ver propriedades de objetos, mas para entender o projeto, para ver se não tem alguma inconsistência. De repente, a estrutura não está modelada corretamente, quer dizer, uma viga que não chega até o pilar. Né? Pode acontecer. Então, ele precisa validar. E também a documentação para ver se está dentro de uma norma brasileira de representação de projeto. Tá? Então, eles pedem as duas coisas. Então, essa em relação à primeira pergunta. Tá? Então, a avaliação dos dois. A segunda, em relação à BNT, como é que ela está visualizando tudo isso. Né? Existe um comitê dentro da BNT que está responsável por criar normas de representação e de classificação de serviços e elementos. Tá? Então, essas normas já estão sendo criadas. Eles acho que separaram isso em 9 cadernos, 9 módulos. Acho que já lançaram, se eu não me engano, foram 5, tá? Eu acho que foram 5 ou um pouquinho mais. E eles estão cada vez acelerando o máximo para isso estar disponível. Tá? Então, em relação à representação, a forma de classificação, por exemplo, de nível de detalhe, né? Ou mesmo de especificação de um tipo de serviço, né? Quer dizer, qual é o código? Porque eu não preciso, de repente, criar N coisas de modelagem dentro do objeto, do programa. Basta eu dizer um código e aí isso serviria para, por exemplo, para orçamento, né, ou para entender que aquilo tem uma característica, né, de tipo de material e qual o serviço, SINAP, né, por exemplo, como é que usa aquele código em relação ao SINAP, seria a referência tal. Então eles estão definindo isso. Só antes de você passar, só deixar aqui, podem fazer mais, acho que 1 ou 2 perguntas, né, para não comer mais o tempo do... eu queria deixar o recado aqui, antes de trocar de tela. Semana que vem? Não, semana a outra, né?
Dia 3 de setembro nós temos o Autodesk University. No Autodesk University, quem vai palestrar são clientes, são vocês, são empresas. Tá? Já tivemos aqui, foi ano passado, né? O Ricardo palestrou. Tá? Então são as empresas, seja a nível governo, iniciativa privada, e eles mostram como eles trabalham, como é que eles usam a ferramenta. Alguns são mais assim, treinamento mesmo, outros são conceito, né? Quer dizer, como é que eu faço isso, aquilo, como é que eu vejo isso, tal. Tá? Então eu convido todos a acessarem. Acho que no final aqui vai ter um sorteio, não vai? Sorteio de entradas aí para o AU, né? Então quem não receber também pode se programar para chegar lá no AU dia 3, São Paulo, ok? Aí agora você pode trocar. Fala. Oi. Meu nome é Júlio, sou da SEDAI. E a minha pergunta é em relação a essa tecnologia BIM, ela depende muito da maneira como você lida com as suas bibliotecas e os seus templates. Se você, o programa ele vem bruto e, para o seu caso, você tem que montar a sua biblioteca e o seu template. Para essa questão de construção, isso é fácil de achar na internet, mas para casos mais específicos, você precisa fazer isso de maneira personalizada. Como que vocês têm algum trabalho junto a empresas que têm serviços específicos, como é a SEDAI, para montar essa biblioteca personalizada? Tem alguma solução para isso? Né. Tudo que for específico, né? É engraçado, assim, o específico, na verdade, se a gente for comparar um projeto convencional, edificação, tá? Casas ou comercial, ou seja o que for. Por mais que você tenha uma biblioteca pronta, sempre vai haver alguma personalização a ser feita. Então a gente já viu muito essa necessidade de uso, né, dos bibliotecas e não, mas isso aqui tem, mas não era isso que eu queria, precisava, né? Então sempre vai haver isso. O que a gente recomenda, primeiro, é se capacitar, porque nem tudo você precisa modelar, tá? Você pode ter uma representação, como eu falei ali, nível de detalhe, né? Eu posso ter um nível de detalhe, posso ter uma caixa, aquela caixa eu sei que é uma bomba de sucção, modelo XPTO. Mas eu tenho informação naquela caixa que é o que eu preciso. Eu preciso quantificar aquela caixa, né? Aquela bomba, né? Eu preciso mostrar um corte dela que eu já tinha, sei lá, um desenho do AutoCAD. Então, eu posso usar esse desenho e criar alguma coisa lá dentro do Revit, ou o próprio desenho. Tá? Então, nessa questão de customização de biblioteca, vai depender muito o esforço que você quer demandar. A Autodesk ela não presta esse serviço. Quer dizer, aqui no Brasil, a Autodesk ela não faz serviço, não vende serviço. Os parceiros, normalmente, fazem esse tipo de trabalho. Então, eu preciso de uma customização. Bom, se não tem no mercado, eu posso procurar alguém ou para me capacitar ou para ele desenvolver. Tá? É questão de medir qual é o esforço disso. Ou os dois. Transferência de conhecimento também. Né? Modela para mim e explica como é que modela. Aí o resto eu faço. Boa noite, Ricardo. Me chamo Marcos, sou da Concremate Engenharia. Estive com vocês também em Copacabana. Uhum. Você chegou a comentar, você falou do nuvem de pontos de fotografia. Trabalho muito com levantamento e sofro bastante com isso. Eu gostaria de saber quais são os programas de nuvem de ponto e se existem aplicativos para instalar no Revit ou no Navisworks que a gente possa utilizar isso de forma gratuita ou até de uma forma que a gente tenha como comprar, entendeu? Nuvem de pontos, inclusive, o apelo, né, o resultado que ela permite é tão positivo que isso está virando uma febre. A utilização dela para projetos para ontem, né? Quer dizer, muitas empresas estão usando, vendo que isso gera um ganho de tempo muito grande. Existem 2 empresas aqui no Brasil que têm equipamento que gera esse escaneamento a laser. Essas empresas normalmente elas vendem serviço, né? Se você quiser comprar o equipamento, tudo bem, você compra o equipamento. Mas, então, isso tem uma qualidade muito maior. A precisão com um escaneamento a laser é gigantesca. Posso fazer com fotos. Como é que funciona? Então, qual é o aplicativo que eu tenho? Você tirando fotos e armazenando isso no Autodesk 360,
Autodesk 360 é o nosso serviço, né, o serviço da Autodesk na nuvem. Aí tem várias coisas. Armazenamento de arquivos, visualização de arquivos. Se for um desenho, né? Eu não mostrei aqui uns exemplos que eu mostrei lá em Copacabana, né? Se eu tenho um projeto feito, eu posso subir o meu projeto inteiro e outras pessoas visualizarem, navegarem pelo modelo 3D de forma gratuita. Tá? O que eu preciso ter? Espaço de armazenamento. Se eu precisar renderizar alguma coisa, ou se eu precisar gerar uma nuvem de pontos, eu preciso ter créditos. Tá? Porque existe a licença gratuita que te dá um acesso inicial. Tá? Você consegue fazer algumas coisas, acabou os créditos. Eu preciso disso, isso é um negócio meu, então eu compro os créditos de jeito que eu, né, na adequação que eu precisar. Tá? Então, hoje é feito através ou de um aplicativo dessas